Olá concurseira, vamos para o nosso segundo tópico, o tópico de funções jurisdicionais. Quando eu falo funções jurisdicionais, só para a gente fazer um retrospecto, é mais ou menos o seguinte: nos primórdios de uma sociedade, os conflitos existentes no direito material, as lesões aos direitos, elas deveriam ser resolvidas pelas próprias partes. Então existiam duas formas de resolver o conflito. Ou você resolvia de uma forma de autocomposição, ou seja, as duas partes chegam num comum acordo, ou então era o olho por olho, dente por dente, a ideia da autotutela. A professor, a autotutela hoje ela é permitida no nosso ordenamento jurídico apenas em situações de legítima defesa, ou então em alguns casos de excludente. Em regra, a capacidade de realmente estar à frente, de pacificar um litígio, o Estado tomou para si o poder jurisdicional. Então, no próximo slide que eu mostro para vocês, por exemplo, quando eu falo de poder jurisdicional, eu estou falando o seguinte: está nas mãos de quem o poder de Estado juiz, ou seja, de ser o juiz da causa, de ser o responsável ali por balizar a situação. E aí, fazendo um paralelo, quando eu falo da ideia do juiz, do Estado jurisdicional, ou então, por exemplo, do árbitro, pensa no jogo de futebol, num esporte. Qual é a função do árbitro ali? Realmente seguir o processo, dar as regras do processo, condicioná-lo para que as partes consigam no final ter um resultado. É a mesma coisa no devido processo legal. Só que na evolução histórica, quem que seria o responsável por fazer esse papel de terceiro imparcial que vai realmente balizar a situação para que no final tenha um resultado favorável para quem estava melhor, para quem estava certo, né? No caso do futebol, para quem foi melhor, ou no caso de uma ação, para quem tem realmente o direito de receber a pretensão requerida. Então, no nosso estado atual, nós temos uma tripartição de poder, que, por exemplo, aqui nessa imagem, eu até trouxe para vocês essa questão do seguinte: nós temos hoje o nosso estado dividido em três poderes, que são independentes, mas são harmônicos entre si. Então, uma coisa que gera muito conflito é o seguinte: os poderes eles são independentes, ou seja, vamos lá, o poder legislativo, e quando a gente pensa poder legislativo, quem é o poder legislativo? Começando no município, vereadores, no estado, deputados estaduais, na instância superior, lá federal, nós temos o governo federal. No governo federal, nós temos os deputados e os senadores. Falando disso, lembrando que existe uma diferença entre deputado e senador. O deputado federal, ele representa o povo do estado e os senadores representam o governo do estado, os anseios do governo do estado. Então, o deputado de mãos abertas para a população e o senado fechado em si. Mas, pessoal, seguindo a lógica, a ideia do poder legislativo, ele tem a função de legislar, ou seja, criar normas. Só que essa é a função típica do legislativo. Função típica, ou seja, que quando a gente pensa em poder legislativo, a gente pensa a função deles é criar normas. Existe o executivo. O executivo, a função típica dele é realmente praticar atos de chefia de Estado, praticar atos de chefia de governo municipal e realmente organizar as finanças e obras públicas. Já o poder judiciário, a função típica dele realmente é julgar e aplicar os direitos nos casos concretos de litígio. Mas isso é a função típica dos poderes. Quando a gente fala função jurisdicional, saibam que todos os poderes também possuem funções jurisdicionais. Então, por exemplo, vamos lá agora para as funções atípicas, ou seja, eles são independentes, mas são harmônicos. Então, todos possuem funções típicas e atípicas. As funções atípicas são aquelas funções excludentes, que não são as funções cotidianas, mas que eles podem aplicar. Então, por exemplo, o poder legislativo, ele também executa. Executa o quê? O próprio orçamento da Câmara Legislativa. É ele que delimita como que vai ser feito o orçamento, os cargos internos, as questões de licença. Então, ele também, de alguma forma, é executivo do próprio orçamento das casas legislativas. O poder legislativo ele também atua como poder jurisdicional. Então, por exemplo, o Senado, a Câmara dos Deputados, julgando o presidente da República numa situação de crimes de responsabilidade e impeachment. Então, querendo ou não, o poder legislativo ele também tem uma função típica jurisdicional. Em relação ao poder executivo, em regra, ele executa o orçamento.
dependente, se é municipal, estadual ou federal, executa o orçamento. Já o poder legislativo, já como função atípica, o poder executivo também legisla. Então, por exemplo, ele cria medidas provisórias, que lógico, depois precisam passar pelo crivo do legislativo, mas eles podem criar essa medida provisória que funciona como força de decreto, lei, então que seria teoricamente uma função legislativa, que o poder executivo, de forma atípica, executa. E também o executivo, ele também tem a capacidade jurisdicional. Então, o indulto presidencial, por exemplo, que o presidente da República pode conceder, é uma forma de julgar. Então, querendo ou não, o poder judiciário, o poder executivo também tem uma função atípica judiciária. E por fim, vamos falar do poder judiciário como um todo. O poder judiciário, em regra, tem a função de julgar as situações, os litígios, os conflitos, conforme as fontes do direito. Só que ele também legisla. Como que ele legisla? Ele legisla, pessoal, principalmente criando súmulas, decisões. E aí entra a situação que eu reforço com vocês. O Estado, o direito, ele precisa acompanhar as mudanças da sociedade. Lógico, existe a questão ético, que é o que é certo, errado, errado, mas existe a questão da moral também. A moral, ela vai se moldando conforme a sociedade. E a partir da moral, nós temos a ideia de criar normas para aquela sociedade. E, eventualmente, o legislativo ele não consegue acompanhar as mudanças da sociedade. Porque, gente, nós temos muitas normas, muitas leis, mas mesmo assim é difícil conseguir acompanhar essa evolução. Só que o Estado ele não pode ser omisso e, em situações que existem problemas, não pacificá-las. Então é dever do Estado, então, quando não o legislativo, então o judiciário precisa, de alguma forma, criar decisões que pacificam a matéria e organizem aquela temática. Então eu dou exemplo, por exemplo, a questão do patinete elétrico. O patinete elétrico, nós temos o início agora, há pouco tempo atrás ele nem existia como é hoje. Hoje aqui em Londrina está cheio, por exemplo. E aí precisamos de normas para organizar isso. Por quê? Porque é uma situação posta. Podem acontecer problemas, litígios que derivem da utilização deste equipamento. E aí, caso aconteça, o juiz ele não vai poder deixar de proferir uma decisão só porque falar, não está previsto em lei. Não, ele vai precisar fundamentar. E aí é o momento que começam a criar as jurisprudências, decisões. E aí chega o momento que o Supremo Tribunal é chamado e se o Legislativo não tiver criado, o Supremo Tribunal precisa criar uma norma para pacificar a matéria. Então, querendo ou não, o Poder Judiciário ele também legisla, mas não deveria ser a função típica. Mas ele está possibilitado a ele essa função como atípica. E assim como eu falei da Câmara, por exemplo, dos Deputados, que pode organizar seu próprio orçamento interno, que é uma função típica executiva, que é a questão orçamentária, o Poder Judiciário também tem a capacidade de administrar. Então, os seus tribunais, por exemplo, para vocês, nós temos um concurso agora, vocês estão participando. Ao abrir essas vagas de concurso, quem que precisou abrir e conceder e interpretar se tinha orçamento ou não foi o próprio Poder Judiciário. Então, é uma função executiva do Poder Judiciário administrar seu próprio orçamento. E aí vamos falar das características deste Poder Judiciário. Vocês vão perceber que as características elas vão seguir a ideia dos princípios. Por que eu comecei com o tópico de princípios gerais? Porque o princípio vem da base. Então, muitos tópicos que eu falo com vocês na sequência vêm da parte principiológica. Então, vamos lá. A primeira característica da jurisdição, ou seja, os juízes, eles substituem as partes na resolução do conflito. Ou seja, não serão as partes que estão num litígio, elas tentaram chegar num acordo, num comum acordo, mas não foi possível. Então, foi substituído. Um terceiro imparcial foi delegado a ele o dever de realmente conduzir o processo, resolver o conflito. Então, primeira característica é a substitutividade, ou seja, foi substituído. Ao invés das partes chegarem num acordo, um terceiro imparcial, que é o Estado, juiz, vai ser o responsável por conduzir o processo para resolver o conflito. Segundo princípio, ou não é princípio, mas segunda característica, é a inafastabilidade. Quando eu penso em inafastabilidade, é o seguinte, você não pode se afastar. Uma vez que o juízo,
é chamado para o processo, ele não pode se afastar da situação. Então, iniciado o processo, ele tem o dever de seguir com o processo até o momento em que este processo vai ser resolvido. Então, é inafastável. Uma vez que é acionado e iniciado o processo, ele não pode declinar e sair do processo sem uma justificativa. Imperatividade. Quando eu penso em império, você pensa num poder superior, numa autoridade. Então, quando eu falo o poder, característica da imperatividade é o seguinte: a decisão final, a sentença proferida pelo Estado juiz, ela deve ser seguida. Os despachos criados pelo juiz devem ser seguidos, porque tem poder de império. Então, os atos de império, uma vez proferido, as partes devem declinar, abaixar a cabeça, literalmente, para o imperador, aqui no caso é o Estado juiz, para seguir e cumprir o que está sendo ordenado. Ah, professor, mas você comentou que tem o princípio do contraditório e ampla defesa. Contra as decisões cabem recursos. Perfeito, existem os recursos, mas se não forem interpostos os recursos, ou então se for uma decisão em última instância, não há mais que acatar, obrigatoriamente tem que cumpri-las. Aptidão para imutabilidade, ou seja, uma vez que é proferida uma decisão, essa decisão ela não pode ser mudada, a não ser que, seguindo o princípio do contraditório e o duplo grau de jurisdição, vai subir no degrau, você possa acionar a instância superior para recorrer da decisão. Caso não tenha mais recursos, não há mais a capacidade de mudar a decisão proferida por sentença. A ideia da inércia, como eu já comentei com vocês no princípio da ação, o princípio da inércia, o Estado juiz ele só vai iniciar um processo quando ele for acionado pelas partes através da petição inicial. Finalizando quase aqui essa parte, quando eu falo de espécies da jurisdição, é que existem duas formas de jurisdição. Existe a primeira que a gente fala que é a contenciosa. A contenciosa é normalmente quando nós estamos frente a uma situação de conflito, litígio. As partes não conseguem sentar à mesa e chegar num acordo. Então são partes antagônicas no processo. Então a gente fala contenciosa. Já quando a gente fala na jurisdição voluntária, é aquela ideia de que as partes estão em acordo, que elas querem, por exemplo, numa ação de divórcio consensual. Então é diferenciado, não existe um conflito entre as partes. Elas vão de forma voluntária propor aquela ação apenas para resolver uma situação específica. Então, jurisdição contenciosa, existe um conflito entre as partes. O Estado está ali para intervir de uma forma mais incisiva. Já na voluntária, as partes estão em comum acordo na resolução do conflito, então não há um litígio propriamente dito. Então não há partes antagônicas, digamos assim. Só agora sobre os princípios da jurisdição, muitos casos, por exemplo, quando eu falo o princípio da aderência ao território ou territorialidade, é porque existem os limites de onde pode ser realmente proposto uma ação judicial. Então, dependendo da situação, a gente fala de competência, né? Aquela ação judicial deve ser proposta, por exemplo, na comarca de Londrina. Se for proposta na comarca de Cambé, não vai ser aceito. Estou dando um exemplo, só aqui local. Mas quando eu falo o princípio da aderência ao território ou territorialidade, é os limites de cada juízo de competência de julgar cada ação. Quando eu falo o princípio da investidura, é estar investido do caso. Então, quem pode proferir a sentença? Quem está investido do cargo de juízo do caso. Então, o princípio da investidura, que para proferir uma sentença, é de monopólio do Estado de quem está realmente ortogado no cargo de juiz. Princípio da indelegabilidade é que o juiz ele não pode terceirizar, não pode delegar para outro este papel de juiz do caso. Uma vez que ele foi designado para a ação, ele só pode se afastar, delegar para outro, se ele comprovar ou demonstrar a suspeição do caso, ou seja, que naquele caso em tela ele não poderia estar à frente. Um exemplo é se ele comprovar que ele é amigo ou inimigo íntimo das partes envolvidas, e então isso afrontaria diretamente o princípio da imparcialidade do juiz. Princípio da inevitabilidade, uma vez que o juiz recebe o processo, ele obrigatoriamente precisa iniciá-lo. Inevitável. Iniciado o processo, precisa seguir. Princípio da inafastabilidade, a gente já comentou isso no vídeo anterior. Relembre que é inafastabilidade, uma vez que ele é acionado, ele não pode
se afastar do processo, ele deve conduzir o processo. Princípio do juiz natural, já falei com vocês também no nosso tópico 1, que é a ideia do quê? Da natureza do processo. Então, cada juiz vai estar investido de uma área temática específica. Pessoal, finalizamos assim nosso segundo tópico. Então, na sequência, nós iremos voltar com o nosso tópico 3, deixa eu só confirmar aqui, conversando sobre impedimento, incompetência e competência funcional. Nos vemos lá.